Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 27 de outubro. Agora são 10 horas e 32 minutos. Estamos ao vivo mais uma vez pelo Facebook, pelo YouTube, pela TV Câmara de Rio Preto e também pela Rádio Educativa FM. Essa é a nossa transmissão de número 127 desde o início da pandemia. Quem está aqui ao meu lado e vai atualizar os dados sobre a Covid-19 em Rio Preto é a gerente da Vigilância Epidemiológica de Rio Preto, Andréa Negri. Bom dia, Andréa. Bom dia, Ademir. Bom dia a todos. Então, vamos à atualização na data de hoje. Então, nós temos notificados de suspeitos de síndrome gripal ou de Covid em torno de 102.474 pessoas que procuraram atendimento médico. Destes, 88,2% realizaram testagem, correspondendo a 91.362 casos. Destes, 605.385 casos negativos e 25.977 casos confirmados da doença. Destes, 698 óbitos, correspondendo a 2,68%. Tivemos recuperados 24.437 pessoas, correspondendo a 94,1%. E profissionais da saúde, 2.612 profissionais de saúde e casos graves, 2.727 casos que precisaram de uma internação ou evoluíram com gravidade. O coeficiente de incidência de casos de Covid no município de Rio Preto hoje está em 5.638 casos para cada 100 mil habitantes. Então, da atualização de ontem para hoje, nós tivemos confirmados mais 80 casos, destes 74 por RT-PCR, o teste de SWAB, que é o que é uma infecção mais recente, e 6 por testes sorológicos, que é uma provável infecção passada, porque esse exame ele só positiva depois do 8º, 10º dia. Isso se a pessoa sabe quando teve os sintomas, e quando ela não sabe, muitas vezes aí essa pessoa pode ter tido até muito mais tempo atrás. E óbitos também que nós tivemos atualizados de ontem para hoje, com resultados, 2 casos. O percentual de positividade dos casos graves e dos casos leves. Vocês podem ver que é um gráfico que a gente sempre apresenta para vocês. Na semana 41, nós tivemos uma redução importante na positividade dos casos graves e a positividade dos casos leves foram se mantendo. Hoje, na semana 41, a 42 subiu esse percentual de positividade e a 43 também. Só que, embora tenha subido esse percentual de positividade, no próximo gráfico, depois vocês vão ver que essas proporções em termos de confirmados ainda não tem tudo confirmado, porque ainda tem casos abertos, ou mesmo descartado. E esse percentual de positividade, o nosso pico dos casos leves foi aproximadamente ali na semana 39, com 33,94%. E hoje nós estamos aí com uma média de 27%. Próximo. Esse é o gráfico que eu falei que ia falar para vocês, que eu mostrar para vocês, em relação aos casos graves notificados. Então, aqui estão tudo que foi notificado de SRAG. E os amarelos são os casos que foram confirmados naquela semana de Covid. Então, vocês podem ver que na semana 43 e na semana 44, a gente ainda tem casos que são esses em laranja, que estão em investigação, aguardando resultados. Mas nas semanas anteriores, vocês podem ver o nosso pico, então, foi na semana 32 e depois com uma redução que vocês podem ver dos confirmados, ela vem vindo acentuada. Lembra que na semana 41 nós falamos que a positividade ela foi menor? Embora a gente tenha tido aí um grande número de suspeitas, nós tivemos menos confirmações, que foi seguindo a tendência dessa queda de confirmações entre os graves. Próximo. Esse também é o mesmo gráfico, só que em relação aos casos leves. Então, nós tivemos aí o nosso pico de confirmados na semana 31 dos casos leves e depois ela foi caindo. Mas hoje a gente ainda se mantém numa queda, porém com um número grande de casos, A gente pode falar, Rio Preto está numa queda, mas a gente ainda representando aí 500, 900 casos por semana, ainda é muito. E na semana que nós temos aí 500 casos confirmados, nós temos uma grande parcela que estão aguardando resultados de exames. Então, nós estamos verificando queda do número de casos, porém, o vírus não foi embora, é o que a gente sempre fala para vocês. E mostrando isso em números absolutos aqui, para que vocês entendam que as medidas ainda são todas necessárias. O distanciamento, o uso de máscara, evitar sair sem necessidade, evitar aglomeração, porque o vírus está circulando. E, consequentemente, nós ainda estamos tendo casos da doença. Próximo.
Em relação à média móvel, esses casos também mostrando que eles vêm reduzindo ao longo do tempo. Hoje, ontem, na verdade, nós estávamos com 89 casos em média por dia. Lembrando que nós já chegamos em torno de 290 casos em média por dia. Mas 89 a 90 por dia também corresponde a uma circulação importante do vírus. Próximo. Em relação aos casos graves, uma média de 8 novos casos por dia internados de Covid. E os óbitos que há alguns dias nós já conseguimos chegar a uma média móvel de 2 novos óbitos por dia. Esperamos que isso realmente a gente consiga chegar a 0, o mais rápido possível. Mas embora que nós já tivemos esse pico com 8 óbitos em média por dia, hoje estarmos com 2 representa essa queda dos casos, essa queda dos casos internados, dos casos graves, e que nós precisamos aí fazer de tudo para mantê-la. Próximo. Em relação à taxa de ocupação, que é o que corresponde principalmente à nossa capacidade de resposta do sistema de saúde. Nós, desde quando começou a fase amarela, nós sempre nos mantivemos abaixo de 60%. E aí, ontem, nós fechamos o dia com 51,85% de ocupação dos leitos de UTI aqui do município de Rio Preto. Próximo. Em relação aos que estavam internados ontem, então nós tínhamos 274 casos internados, suspeitos de síndrome respiratória aguda grave, 110 em UTI e 164 em enfermaria. Com Covid confirmado, nós temos 137 casos, 79 em UTI e 58 em enfermaria. No próximo slide, eu mostro para vocês aquele gráfico dos casos internados acumulados. Então, a linha branca são os casos totais, somados, UTI e enfermaria, acumulados. O amarelo são os casos que ficaram em enfermaria. E o laranja são os casos que estão naquele dia internados em UTI. Então, esse dado que está ali é o do dia anterior, 200, não de ontem, que eu já passei para vocês, mas do dia 25, 270 casos estavam internados, 164 em enfermaria e 106 em UTI. Então, vocês veem que nós tivemos um pico próximo lá no mês de agosto, que é essa onda maior, tivemos uma queda importante, um leve aumento, e agora, corroborando com os dados do professor Dimitar, com as lives que o Dr. Aldenis também tem feito, essa queda desde o começo de outubro, desde o dia 3 de outubro, nós começamos uma nova queda importantíssima, com uma redução importante, necessária das internações. Então, essa foi a atualização de hoje em relação aos casos de Covid, e fica o alerta, o vírus reduziu a sua transmissão, porém continua circulando. Então, se nós temos o vírus presente, pessoas suscetíveis ao risco aí de uma contaminação, de uma infecção, e que possamos até levar para algum ente querido, ou mesmo manter essa transmissão. Vamos ter essa consciência cidadã de nos proteger e proteger o próximo. Obrigado, André, pelas informações. Em nome da Secretaria de Comunicação, agradeço suas participações até aqui e a atualização de hoje. Gostaria de registrar também e agradecer a presença do Alfredo Neto, que é o nosso intérprete de Libras, que participou das lives até aqui, representando o Lar de Fátima com essa parceria com a Secretaria da Mulher. Agora, 2 recados importantes. Na próxima sexta-feira, ponto facultativo em Rio Preto, em função do Dia do Servidor, que oficialmente é comemorado amanhã. Por isso, não teremos a live, mas a atualização dos dados será feita pela assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde. E ainda, a partir da próxima semana, teremos as lives sempre às sextas-feiras, às 3h30 da tarde. Então, a próxima live será no dia 6 de novembro, às 3h30 da tarde. Mais uma vez, agradecemos a audiência dos nossos internautas, também a imprensa que acompanha a nossa live. E fica aqui o nosso recado: cuide de si, cuide do próximo, fique em casa.